Eu venho ministrando o dia inteiro a respeito do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, especialmente sobre dons e talentos que Deus dá para a edificação da sua igreja. Quando a gente fala do Espírito Santo, tem muita gente que acredita que é apenas uma disciplina que ficou lá atrás, quando nós passamos pela classe de discipulado para o batismo. Muita gente trata o Espírito Santo como alguém que você não precisa dar atenção. O apóstolo Paulo diz que é possível você entristecer o Espírito. Tem gente que apaga o Espírito, não extingais o Espírito Santo. Dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Algumas igrejas têm nas suas logos uma chama, porque é dessa maneira que o Espírito Santo se apresenta quando ele é derramado no Pentecostes. Eles viram, enxergaram mesmo, como lâminas, línguas de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam no cenáculo. Agora, em setembro, eu mais uma vez vou levar uma caravana para Israel, e dos lugares que você passa obrigatoriamente é o cenáculo, que é um espaço, um ambiente, que quem era dono era João Marcos, o evangelista. Isso é uma história para depois. Existem outros símbolos do Espírito Santo, a água, o vento, o Espírito, sopra onde quer. Quando Deus faz o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego da vida. Jesus chama os discípulos, João capítulo 20, verso 21, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Você pode pecar irrevogavelmente, irreversivelmente contra o Espírito Santo. Sabia disso? Mateus capítulo 12 diz que tem um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você dizer que é do diabo uma manifestação que ela é autenticada por Deus. É um pecado grave. Quando Deus cria a criação, ali do livro do Gênesis, capítulo 1, tem muita gente que pensa que o livro do Gênesis é um livro de ciências. Não é. É um livro de princípios. E ali Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus criou, no princípio, criou os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Você não faz nada sobrenatural, não anda no sobrenatural, se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou conta. Há uma versão, é a versão corrigida fiel, diz que o Espírito Santo possuiu Davi. Possuiu. A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu o rei Saul. A Bíblia diz que o filho de Manoá, Sansão, foi tomado pelo Espírito Santo, e ele fazia coisas que se fala, não é possível. Ele rasga um leão ao meio como quem rasga uma folha de papel. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Só que na minha cabeça, e na cabeça de muita gente, ele acredita que o ministério, o serviço, a diaconia, a capelania, aquilo que a gente faz, é necessário ser autenticado por algum mover que seja extraordinário. Isso faz com que as pessoas que podiam servir, que têm dons e talentos, não sirvam. Tem muita gente que acha que está fazendo um sacrifício muito grande. Pastor, eu já venho uma vez por domingo no culto. E aí a Bíblia vai contar para a gente uma incorreção do nosso coração, mas também vai apontar a direção correta para a gente usar os dons que Deus deu para cada um de nós. Dons, eles edificam a igreja. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar
e consolar. Preste atenção nessas 3 palavras. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. E aí, nós que viemos de todos os segmentos cristãos, aqui nós temos irmãos que vieram da igreja apostólica, católica, romana, nós temos irmãos que vieram da igreja presbiteriana, menonita, metodista, Assembleia de Deus. Nós temos gente que sai de todos os segmentos cristãos e temos aqueles que se converteram aqui, que tiveram uma experiência com Deus aqui. E alguns imaginam que os dons que aparecem de maneira mais especial, como o dom de línguas e o dom de profetizar, um edificando a si mesmo, aquele outro edificando a igreja, são as evidências pelas quais nos permite, ou chancela, ou endossa, garante que eu posso servir na igreja. É interessante como o apóstolo Paulo, ele fala disso, mas eu quero trazer à memória de vocês um texto, que é o primeiro texto que vai falar sobre alguém que foi cheio do Espírito Santo. Está em Êxodo capítulo 31, verso 1. Depois falou o Senhor. Gente, quem falou foi Deus, o Senhor. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, era o nome dele, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Veja bem, é um homem cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo louvor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. O Espírito de Deus está dizendo aqui, que ele entrou, que ele encheu o homem, para que ele fosse um artista. Esse homem chamado Bezalel, ele não ora em línguas, ele não profetiza, ele não opera dons de curar, ele não opera o dom de maravilhas, mas ele está cheio do Espírito de Deus, e Deus capacitou ele com uma habilidade especial para fazer algo que o próprio Deus, se você continuar lendo o verso 6, diz assim, eu capacitei ele, para ele pegar a palavra de Deus e fazer aquilo que ninguém vai fazer. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a maneira como nós somos ignorantes. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. A palavra aluno, você pode traduzir por alguém que não tem luz. Eu não sei, você sabe. Então você me ensina. Como é que eu faço isso? Como é que eu somo? Como é que eu subtraio? Como é que eu separo sílabas? Eu não sei fazer. Onde eu coloco a crase? Aonde o acento é agudo? Onde é circunflexo? Como que eu vou interpretar gramaticalmente? Como que eu vou corrigir ortograficamente? Eu não sei. Então eu não tenho luz. Eu estou num ambiente de trevas, de escuridão. Mas aí vem alguém que me ensina e coloca a luz. Ele está dizendo que dentro dessa matéria, com relação aos dons espirituais, não é útil você ser um ignorante. E a gente chega em igreja batista, tem muita gente que... Houve um tempo, gente, sinceramente, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, que falar do Espírito Santo dentro da igreja batista dava correção. Você ia para o gabinete. Eu venho de uma igreja, eu nasci de novo numa igreja. Você sabe, o que acontece quando você busca Deus? Deus te enche. A Bíblia, ela te convida a isso. Ó. Não vos embriagueis onde há confusão, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí você busca a Deus. Os jovens da igreja, animados, foram em vigília, aí o que começa a acontecer? Eles começaram a experimentar o dom de línguas. Um monte de garoto falando em línguas, e línguas é um dom bíblico,
a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 12, e a maneira de usar línguas, em 1 Coríntios capítulo 14. Mas aí cresceu um orgulho. É interessante como as pessoas são orgulhosas. A igreja rachou, sabe por que rachou? Porque eu tenho um dom que você não tem. Porque o meu dom é mais especial, sou eu que interpreto. Olha, eu vejo de um jeito, eu ajo de uma forma, eu tenho um dom tão maravilhoso e você não tem dom, então eu sou melhor do que você. E a igreja rachou entre uma igreja, entre aspas, avivada, e uma igreja que não tinha aquele dom, e que achou aquilo tudo muito esquisito. Muito esquisito. Por quê? Porque a gente, quando não conhece a verdade, quando a gente está sem luz, a gente costuma fazer julgamentos errados. A Bíblia vai dizer para a gente que há uma diversidade de dons. Presta atenção nisso. Há diferentes tipos de dons. Tem mais dom do que você imagina. E eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Vocês têm um pastor. Eu me preparo de uma maneira, para a gente, eu não vou esgotar o assunto, porque isso aqui é assunto para a gente pregar o ano inteiro. Mas há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então você começa a achar que a igreja A, a igreja B é muito diferente da tua. Eu já expliquei para a igreja que eu vim visitar a tua igreja. Isso é um engano. Só existe uma igreja, uma só. É a igreja do Senhor Jesus que está espalhada na terra. Tem uma que está aqui no bairro do Monte Retiro, tem outra que está no Batel. Tem uma que tem uma placa com o nome A e outra tem uma placa com o nome B. Mas é tudo a mesma igreja. São igrejas em cidades diferentes. Você leu a Bíblia? Tem uma igreja em Roma, aí Paulo escreve a carta aos Romanos. Tem uma igreja lá no norte da Turquia, na Galácia, carta aos Gálatas. Tem uma igreja no sul da Turquia, carta aos Efésios. Tem uma igreja ao lado, Colossenses, carta à igreja. A igreja são pessoas. A igreja não tem porta, não tem janela. A igreja tem uma tarefa. Igreja é um edifício cuja base, a rocha é Jesus Cristo, e cada um de nós é um pedacinho dele. Há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministério e há diferentes tipos de manifestação. E aí, essa diversidade de dons, ela não vem porque você merece. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando, presta atenção nisso, ao bem comum. O que você faz, eu não faço. O dom que você tem, o teu vizinho não tem, a tua esposa não tem, o teu filho não tem, ele é teu, mas ele tem um único propósito, é o bem de todo mundo. Ele é para benefício de todo mundo. O dom, ele funciona para habilitação espiritual. Quando nós falamos de Espírito Santo, normalmente, uma palavra que anda junto ali, meio sinônimo, é unção. A palavra unção, ela tem um sentido de esfregar o óleo. Pensa, você pega uma gordura, um óleo gorduroso, você esfrega na cabeça, isso é aquilo que fica agarrado. Olha, pastor, eu passei um negócio aqui na cabeça, eu estou passando sabão, eu estou usando querosene, removedor, e não sai, sabe aquele negócio que gruda em você, pronto, é unção. Em Atos 10, 38, vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o que ele ungiu? Com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Você não se move em poder do Espírito sem o Espírito. Multimídia, Mateus capítulo 12, verso 28. Jesus está arrazoando, ele está discutindo, ele está enfrentando numa contenda os fariseus, que estão dizendo que aquele milagre que ele está fazendo não é de Deus, não, é do diabo. Ele
não opera esses sinais, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Pode voltar. Quando a gente fala de sinais que aparecem, aliás, multimídia, vamos lá. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo? Era, gente? Sim ou não, igreja? Lucas 1:15. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 15. Pensa no homem que foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Qual o mês de gestação? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você está cheio do Espírito Santo. E você não vê nele. Quando você olha para ele, João Batista fez milagre, não fez nenhum milagre. Ele não orou em línguas. É interessante como é que Jesus se refere a ele e diz, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Vamos pegar aqui a mãe de Jesus, Maria. Maria, gente, essa mulher orava em línguas? Orava? Lucas 1:35. O anjo aparece para ela. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado de Santo Filho de Deus. Uma mulher que foi cheia do Espírito Santo. Ela falou em língua, gente. O que você olha para essa moça, do início, o que você vê demais? Sério, eu estou falando sério com vocês. Se ela fez milagre, não fez milagre. Mas ela estava cheia do Espírito Santo. O que acontece hoje? Hoje, a gente fica esperando uma evidência, tipo, não, eu só vou servir, eu só vou usar os meus dons, os meus talentos, se um anjo aparecer, puxar minha camisa, der um tapa na minha orelha, der um beliscão no meu pé para dizer, eis que te digo. Deus te chama para uma obra, gente. Deus já chamou a gente há muito tempo. Há muito tempo, gente. A Bíblia conta de um homem chamado Estevão. Ele era um diácono da igreja. Capítulo 6, livro de Atos, capítulo 6, verso 5. Estabelecimento da diaconia na igreja. Atos 6, 5. Vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse homem cheio do Espírito Santo, gente, presta atenção, que pregava de uma maneira como ninguém pregava. Ele foi apedrejado na porta de Damasco. Em Jerusalém, é uma cidade quadrada mesmo. Seus muros têm uma porta norte que aponta para Damasco, para o país ao norte, Síria. Ele foi apedrejado ali. Você repara o que Estevão fez? O que o poder de Deus, agora pode voltar, manifestava? Então, o Espírito de Deus, ele habilita para que a gente faça algo que a gente nunca fez. O Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus, você lembra de Eliseu? Você lembra dele? Eliseu, ele recebe a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. O que você quer? Pede-me. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Ele falou, então toma. E esse homem é um homem que recebe de Deus algo tão maravilhoso. Se você contar, primeiro livro de Reis, Elias faz 10 milagres. Dependendo de como você conta, tem um milagre dentro do outro, são 11. Eliseu, que é aquele que recebe a porção dobrada, ele faz 20 milagres. Dependendo de como você conta, tem 2 milagres, um dentro do outro, são 22. O homem, gente, ele ora, a lâmina do machado boia. Como é que pode isso? Como é que aquilo que tem densidade para afundar, boia? Ele ora na fonte do Jordão e ali em Jericó a água amarga vira doce. Ele ora pelo filho da viúva que está morto. O garoto ressuscita.
Agora me explica, por que ele morreu? Quando você pega o segundo livro de Reis, capítulo 13, diz assim, Eliseu morreu da enfermidade que vinha sofrendo. O dom não é para a gente, o dom é para os outros. O dom não é para você, o dom é para edificar a igreja. O dom, o único dom que é só para você, é o dom no qual você fala com Deus, é línguas. E aqui eu vou botar aqui um detalhe para você. Eu não estou falando que você não deve buscar o dom de línguas. Busque o dom de línguas. Mas apenas o dom de línguas não é a evidência de que você está pronto para trabalhar. Eu estou dizendo que teve muita gente que viveu e viverá na igreja, que jamais vai ter um desses dons, que nós chamamos de espetaculares, e vão servir a Deus. Você não precisa disso. Existe já em Deus um poder no Espírito Santo para fazer você testemunhar com poder, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da casa. O poder de Deus, ele está em você quando você é um homem ou uma mulher de Deus em casa. Em Jerusalém, aproxima a gente de gente que a gente conhece, a nossa vizinhança. O teu pai, a tua mãe. É interessante como é que tem gente que tem capacidade de só arrumar confusão. Aí se converte, vira um doce. É interessante como é que tem gente que só dá trabalho, aí se converte, passa a resolver o problema dos outros. Não dá mais trabalho. Você vai ser testemunha aonde? Na tua rua, no teu trabalho, fora do teu trabalho. Vai perguntar por que ela reage assim, por que ela volta a outra face, por que ela caminha a segunda milha? Porque ela é crente. O Espírito de Deus dá poder para que você passeie por aí, para que você viva e você testemunhe do Senhor. O Espírito de Deus, ele te dá amor. Olha para o pastor. A unção do Espírito, o dom do Espírito não machuca os outros. Ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Presta atenção. A gente fala aqui sobre língua dos anjos. Alguns entendem que línguas estranhas são línguas dos anjos. Eu nunca vi. Talvez você veja. Você conhece muito a Bíblia e talvez tenha deixado despercebido a mim. Eu nunca vi na Bíblia, um anjo falando em língua estranha. Você já viu isso? Já viu? O anjo apareceu na noite de Natal em Belém. Canta lá. Você viu isso? O anjo fala na língua que você entende. O anjo diz: essa noite, em Belém, nasceu o Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Quando o anjo fala com o pai de João Batista, Zacarias, o que o anjo diz? A tua oração, ele velhinho, foi ouvida. Tua mulher vai dar luz a um filho. Quando o anjo aparece para Josué, capítulo 5 de Josué, em Gilgal, o anjo fala o hebraico, o aramaico, seja lá qual é a língua que aquele judeu falava, o anjo fala uma língua que ele entende. Então presta atenção. Quando a gente fala daquilo que é espiritual, o que é espiritual não pode massacrar aquele que está do lado. O meu dom não pode te rasgar. O meu dom não pode te atropelar. O meu dom não pode te destruir. Porque o dom, capítulo 12, ele fala do monte de dons, a gente já vai ver todos eles. Ele não é um dom para você arrebentar o outro. Olha, se não tiver amor na administração do dom, esse dom aí, ele está funcionando de maneira errada. É como um prato, sabe o prato da bateria? Ele tem que fazer um som, ele está desafinado. Ele está machucando o ouvido. Testemunhar sem machucar. Mas Deus estruturou o corpo
dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado pelos outros. Olha aqui, a gente gosta muito de aparência. O ser humano olha para como veste, olha para como anda, olha para a aparência, cabelo penteado, quem tem cabelo, olha o sapato dela. É interessante como é que mulher repara em sapato. A gente que é homem, a gente não olha para isso. Não olha para isso. A mulher vê o brinco dela, de argola, de bolinha, de pérola, pendurado. O homem nem sabe. Olha para mim. O homem que está do teu lado, olha para mim, não olha para o lado não. Se eu perguntar para ele assim, como é que é o brinco da sua esposa? Ele nem sabe se você está de brinco. Não sabe, porque não é para isso que o homem olha. A mulher, ela vê de um jeito diferente do homem. Agora, quer ver uma coisa? Ele está falando de corpo. Nós somos um corpo, sabia? Só não vale quem é médico ou médica aqui. Quem aqui, se eu mandar levantar, levanta você, meu irmão. Onde está o seu pâncreas? Levanta a mão quem de verdade sabe aqui. Essa igreja desse tamanho, sabe onde é que está o pâncreas? Levanta a mão. Aqui desse lado, sabe? Eu vou mandar levantar, hein? Aqui ninguém. Ali um irmão, você já deve ter tido doença no pâncreas. Você conheceu alguém que teve alguma coisa no pâncreas? Diabético, sabe tudo. Fora isso, gente, você nem sabe onde está o pâncreas. Só que, tira o pâncreas para você ver se você vive. Tira. Você vai viver fazendo hemodiálise, sei lá o que você vai fazer, querido. Alguém sabe onde é que está a vesícula? Porque vesícula a gente arranca fora, arranca. Não tem gente que perde a vesícula? Eu, pastor, fiz uma cirurgia, tirei o apêndice. Onde estava? Sei lá, estava por aqui, o médico cortou e tirou. A gente olha para os olhos. Olha os olhos. Os olhos são lindos, o cabelo é lindo. A gente olha por aquilo que está aqui fora. Mas a gente deixa de olhar por aquilo que está aqui dentro. E a gente começa a achar que o dedinho é mais importante do que o pâncreas. A gente começa a achar que o cílio, que você usa rímel, estica ele para virar, né, asa de anjo batendo assim, ó. Você acha que é mais importante. Mas nós temos aqui um monte de gente no corpo que precisa do igual cuidado. É isso que 1 Coríntios 12 está falando. A gente não fica machucando um pedaço do nosso corpo. Existem dons espirituais, eu vou me apressar. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de língua. Ele separa esses dons espirituais em 3 pacotes, chamados dons de falar, línguas, interpretação de línguas e profecia, dom de falar. Existem os dons de revelação, conhecimento, sabedoria, discernimento dos espíritos. E existem chamados dons de poder, os dons de milagres, de fazer curas e dom da fé. Mas ele não para aqui. Aí você fala, pastor, eu estou olhando aqui, sabedoria, dons de cura, operar milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas. E pastor, não recebi nenhum dom, não. Pastor, olha por mim. Pega o óleo da unção, traz um para mim do Jordão, pastor. Traz o óleo de Jerusalém, porque eu não tenho. Olha como é que a gente aprende. O que a Bíblia fala sobre isso? Que os dons são pessoais. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Existe um dom em você que pode não ser esses 9 categorizados em 3 partes, e que você nem sabe que tem. E é por isso que você não se mexe. Você enterra o talento, como diz a parábola. Temos diferentes dons, de acordo com o favor, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ele está aqui em Romanos 12, entregando mais dons para a gente.
Se o seu dom é servir, pastor, meu dom é servir. Onde é que eu posso servir? Eu estou aqui para jogar, eu sou pau para toda obra, pastor. Eu sou bombril, 1001 utilidades. Eu posso servir, eu posso abrir o culto, eu posso fechar o culto, eu posso pregar, eu posso tocar, eu posso orar. Eu toco flauta, eu toco bateria, eu trabalho na mesa de som, eu tiro fotografia, eu trabalho na secretaria, eu vivo no Ministério Infantil, eu sábado venho nos jovens, eu na terça-feira aqui estou na Clínica da Alma, eu na quarta-feira estou expulsando demônio, eu na quinta-feira estou cantando no coral, eu na sexta-feira estou no Cá Entre Nós, eu no sábado estou com os adolescentes, e domingo, pastor, eu estou vivendo aqui a plenitude. O dom da pessoa é servir. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, é um dom. Se é dar ânimo, sabe gente que desafia? Aí, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Aquele irmão que sabe, que é generoso, quem está crescendo, não vou dar uma cesta, não vou dar logo 3, vou dar logo 4, eu vou dar logo 20, eu vou logo fazer, eu vou trabalhar na ação social. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, gente, misericórdia é dom. Vou voltar lá para cima, hein? Interpretação de texto simples. Temos diferentes dons. Então a gente acha que a Bíblia se calou lá. Em 1 Coríntios 12, quando nos trouxe os 9 dons, e a gente nunca chega em Romanos 12, em que ele fala de mais 7. Está preparado aí? Senta que lá vem a história. Existem ainda dons ministeriais, assim na igreja Deus estabeleceu. Diga, primeiramente, ele vai hierarquizar aqui. Agora ele vai colocar de cima para baixo os dons. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. É o dom do crescimento, da multiplicação. Tudo que a pessoa bota a mão, prospera. Ele vai lá, planta uma igreja onde não tem nada, é o fundamento. Ele começa o trabalho naquele bairro. Em segundo lugar, diga segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, em quarto lugar, vem quem realiza milagres. E os que têm dom de curar. E os que têm dom de prestar ajuda. Dom de prestar ajuda. E os que têm dom de administração. Não, pastor. Sou técnico em administração. Eu fiz faculdade, sou bacharel em administração. Conheço tudo de Taylor. Aliás, hoje, fazendo um parênteses aqui, nós apresentamos um bebezinho tão fofinho, gente. Taylor. Falei, que nome lindo. Tem a ver com o cara da administração? Eu falei, não. É um cantor gospel que toca um violão. Eu falei, então tá bom. Mas voltando aqui, não tem dom de administrar. Às vezes eu me perco. Dom de administrar é um dom. Olha que coisa. Que você, não é que você aprendeu na faculdade. A faculdade é muito boa, mas é algo que Deus dá. Deus deu para José isso. Sabe José do Egito? Ele nunca frequentou aqui a Faculdade Federal do Paraná. Nunca. Dom de prestar ajuda, dom de... E os que falam diversas línguas. Ele pega o dom de línguas e ele vai colocando os outros dons e coloca aqui embaixo. Só que a gente que vem dessa natureza, dessa escola pentecostal, a gente começa a achar que só quem fala em línguas é que está pronto para servir. Como se eu e você não tivéssemos do Espírito Santo, se eu e você não falássemos em língua. Então, pastor, já que eu não tenho o Espírito Santo, é o que está na cabeça erradamente, eu não posso servir. Isso é uma bobagem. Deus nos chama para trabalhar, 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Multimídia, Efésios capítulo 1, verso 13. Será que você recebeu do Espírito Santo? Vamos ver. A Bíblia diz, quando vocês ouviram a palavra da verdade, ou receberam por libras, ali está a pastora Neuza, olha só. E ela está falando com os surdos que não ouvem, mas está falando numa linguagem que eles entendem. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha para o pastor. O Espírito Santo está aí. Deus deu um dom para cada um. Você pode não saber qual é o seu dom. Isso é outra história.
Você pode não saber como usar esse dom. É outra história ainda além. Mas você não pode dizer que você não tem o dom do Espírito Santo. Que você não tem o Espírito Santo de Deus. Isso é um engano que faz com que boa parte da igreja não participe da obra que Deus chamou a mim e a você, que é edificar a própria igreja, com aquilo que Deus nos deu. Pode passar, pode voltar. Aliás, aqui, gente, os dons são intencionais, pois em um só corpo, todos nós, ele não exclui. Gente, ele está escrevendo para aquela igreja problemática de Corinto. Você conhece os problemas de Corinto, gente? Gente, é para ficar horrorizado. Aqui havia problema que é para ficar corado de vergonha. E Paulo está escrevendo essa carta, ele chama eles de carnais, chama eles de bebês na fé. Vocês se alimentam de leite. Eu queria trazer para vocês uma feijoada, um churrasco. Eu queria trazer para vocês uma leitoa pururuca. É isso que ele está dizendo aqui na linguagem do pastor Lobo. Irmão, tem que ficar dando uma mamadeira para vocês, de leitinho, de nã, de farinha láctea, porque vocês não estão entendendo. Ele fala, deixa de criancice. É isso que ele está falando. Ele dá uma bronca na igreja, porque a igreja está tolerando a imoralidade. A igreja está rachada, é partidária. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo diz nem nada disso. Aqui ele está dizendo que toda essa igreja, todos nós, fomos batizados em um único Espírito. E ele continua até o verso 17. Os dons, gente, eles têm que ser buscados. São todos apóstolos? Todos aqui são apóstolos? Aqui é uma pergunta retórica. Claro que não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? A resposta é não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Lógico que não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O dom é para você buscar. E aqui, não é que tem melhor dom e pior dom. Não dá impressão assim, eu fico olhando assim, mas quais são os melhores dons? Quais são os piores dons? Vai depender. Aí que ele vai depender do teu chamado, do teu talento. Se você é cozinheiro, o que eu vou te dar para você ir para a cozinha? Você já assistiu aquele programa que tem um chefe lá, eles pegam lá, ele chega lá, eles estão doidos para ganhar um avental de uma cor, não é isso? O programa? Já viram o programa? E eles botam o programa na hora, você já jantou. Eles botam numa hora que tu vai começar a ver aqueles assados, aquelas frituras, aqui você vai ficar com fome. Eu não posso ver perto do meu filho, não. Eu terminei de jantar, a gente vai ver aquele negócio, ele, vamos fazer uma comidinha? Eu falei, não, já vou dormir. E ali, ele entrega para aqueles cozinheiros o quê? As ferramentas. Se é para fazer um bolo, dá uma batedeira, um batedor de claras em neve, batedor de ovos, enfim. Te dá açúcar de confeiteiro, ele entrega para você farinha, açúcar, enfim, para que você cumpra o teu chamado de cozinheiro. Mas ele não vai entregar para você um baixo tuba, um saxofone, uma gaita de fole, não vai entregar para você um violoncelo. Na cozinha não, porque o teu dom é servir de outra maneira. Mas ele vai entregar para você, que é do louvor da adoração, uma ferramenta para conduzir a igreja à adoração ao Senhor. Entenderam isso agora? Qual é o melhor dom para mim? É diferente do melhor dom para você. Você gosta de orar? O dom de línguas é para quem gosta de orar. A pessoa não gosta de orar nem em português. Você acha que Deus vai dar o dom de falar em mistério? Não sei, estou falando sério, gente. Vai dar? Não vai. Uma pessoa não gosta de pregar, para que você vai receber o dom profético? Você gosta de ensinar, Deus vai te dar o quê? O dom de mestre. O Espírito distribui como Ele quer. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm dons. Não é isso. Mas você deve buscar o melhor dom. Para quê? Para você desenvolver o teu talento. Não se embriaguem com vinho. Ali vai ter confusão. Se encha do Espírito. Se encha o Espírito.
ele tem que ser buscado. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Esse é o apelo final do apóstolo Paulo. Olha para o pastor. Semana que vem, nós temos mais uma vez. Nós vamos ter mais uma oportunidade para você servir ao Senhor. Mais uma oportunidade para você usar o teu dom e não enterrar o talento que Deus te entregou. A igreja, quando ela começa a crescer, ela se torna deficitária de gente para servir em todos os ministérios. Gente, olha para mim. Aqui vocês estão pegando o último culto de domingo, nós já tivemos 3. Ministério infantil. Você não sabe, não conhece a carga do ministério infantil, mas eu sei. Gente, é para ficar doido. Ontem, vieram meus 3 netos lá para casa. 3. Natan, Maria Vitória e Itan. Eu quase enlouqueci. Imagina você ali embaixo, durante o final de semana, passam de 200 a 220 crianças no ministério infantil. E a gente não pode colocar qualquer um ali, gente. Não pode. Eles passam por um crivo, são os meus netos que estão ali, são os seus filhos que estão ali. Eu não posso botar o Xireque, que é um grosso brutamonte, para trabalhar com as crianças. Tem que ser uma irmãzinha doce, adorável, meiga, atenciosa, paciente. Nós hoje temos 75 ministérios, ações e departamentos na igreja. Amanhã, o time da infraestrutura, da arquitetura, da engenharia e da administração vai me mostrar os planos para que a gente tenha aqui fora uma praça de comunhão. Durante a manhã, as mães trazem bebê e estão amamentando. Eu tenho que ter um berçário. Eu tenho que ter um maternal maior. Eu preciso ter. O dia em que a água da cidade der um problema e todo mundo tiver um piriri, como dizia minha mãe, uma dor de barriga, já reparou quantos banheiros nós temos ali embaixo? Então você está aí, você fala, poxa pastor, a igreja falta isso, falta aquilo, podia melhorar nisso, naquilo. Vem você ajudar. Nós não precisamos mais de gente que reclama. Nós precisamos de gente que faz, de gente que é solução, de gente que resolve, de gente que ensina. Vocês estão orando pelo pastor de vocês? Vocês estão orando por mim? Estão orando? Quem aqui hoje, não levanta a mão não, para você não ficar com vergonha, e nem eu. Quem aqui hoje orou por mim? Falou assim, Deus usa aquele homem hoje. Quem, gente? Você ora pela minha saúde? Você ora para que Deus me use? Com amor, com graça. Não são do Espírito? A gente precisa de gente orando com a gente. A gente precisa de gente buscando o Espírito com a gente. A gente precisa de testemunhas com a gente. Nós temos serviço para todas as idades. Nós estamos entrando em todos os segmentos da sociedade de Curitiba. Sabia disso? Nós precisamos de gente para ajudar a gente no jurídico. Nós precisamos de gente para ajudar a gente na administração. A gente precisa de gente todo o tempo. Eu vou pedir uma coisa para a igreja. Ajuda o pastor. Vocês já me viram tratar alguém com grosseria? Hein? Aqui fora tem os voluntários do trânsito. Eu sei que você chega atrasado. O nosso estacionamento não cabe a gente. Aí sabe o que eu preciso? Ou eu vou alugar e comprar esse espaço aqui do lado, que está apodrecendo, ou então eu vou alugar e comprar aquele terreno da esquina. Gente, mas o anjo não vai trazer para mim a resposta não. A resposta é com a gente. Se todo mundo resolver ser fiel, a gente não precisa de nenhum milionário na igreja, de nenhum homem rico. Se todo mundo for fiel.
Deus, ele não arranca o couro de ninguém. A gente nunca deu ênfase aqui, em nenhum momento, à questão financeira. Só que é o seguinte, eu só consigo ter uma sala hoje para amamentar se eu tiver recurso para construir ela. Não tem mágica, tem oferta, tem sacrifício. Bom, pastor, meu carro ficou lá na esquina, eu sei disso. E é por isso que a gente contratou uma equipe de segurança. Você sai daqui, tem segurança, tem um monte de gente aqui que você não sabe. Tem delegado, tem policial militar, tem policial federal, tem cara do exército, está tudo aqui, ó. Mas eu preciso da segurança para o meu rebanho. Então eu preciso que você, pelo menos, pastor, eu não sou nada, mas eu tenho uma. Olha, pastor, quando eu fico zangado, eu faço uma cara feia. É de você que eu preciso. Porque cara feia para mim não é fome, não, gente. O pessoal olha para aquele sujeito ali, ele vai me pegar. Ele já expulsa o demônio com a cara feia dele. O endemoniado, o mal intencionado. Você está entendendo? Agora, se você é bonito e você sabe sorrir, ensina a gente, recebe as pessoas na porta. Porque além de você receber bem, a gente tem que despedir bem também. A gente precisa, porque a partir do mês que vem a gente vai abrir outra porta ali. Eu vou ter que fazer uma ponte ali. A gente vai ter que colocar aqui, mas não tem que fazer uma fundação de novo. Mas para quê? Isso vai beneficiar a gente mesmo. Eu preciso fazer uma entrada triunfal aqui, por quê? Porque você, minha irmã, vou profetizar agora. Você, meu irmão, você vai casar aqui na igreja, você vai entrar pela porta da frente. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Pelo menos solteiros aí. Aqui, nesse culto da noite, ainda tem espaço. Se você vier no culto da manhã, não tem mais espaço. Então a gente não sabe se vai construir ali em cima uns mezaninos. A gente não tem aí, mas você tem a resposta. Talvez você seja o arquiteto, o engenheiro, que está aí sentado, fala, a igreja não precisa de mim. Está vendo aqui? Eu preciso de vocal, homem. Você que é macho, que tem essa voz aveludada que Deus te deu, que canta como um anjo poderoso do Senhor. É você que eu estou esperando aqui para o louvor. É você. A gente precisa de gente em todas as áreas. Então não diga para mim assim, pastor, eu não tenho, essa desculpa não pode ser dada. Eu não tenho Espírito Santo. Você tem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar. E vou continuar na semana que vem. Olha para cá, trabalho é aquele que você escolhe. O ministério é aquele que Cristo escolhe para você. O trabalho depende de suas habilidades. O ministério depende de sua disponibilidade para Deus. Não é moleza. Não é moleza. Você vai lidar com gente difícil. Porque somos uma igreja de gente. Não somos uma igreja de anjo. Em um trabalho você espera receber recompensa. Em um ministério você espera dar. É coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Em um trabalho bem feito traz autoestima. E um ministério bem feito vai trazer honra para Jesus. É para a glória. Quando você dá pão ao que come, você mata a sede do que tem sede, você veste o nu, você visita o preso, é Jesus que é honrado. Em um trabalho você dá algo para obter algo. Eu quero meu salário. Em um ministério, você devolve algo que já lhe foi dado. Em um trabalho bem feito, você tem remuneração temporal. Um ministério bem feito traz recompensa eterna. É essa recompensa que Deus promete para mim. É essa recompensa que Deus promete para você. Eu gosto de citar o copo de água. Eu nem vi quando foi o diácono que trouxe. Não vi mesmo. Eu bebi essa água aqui. Eu estou com minha boca seca. Eu prego sem olhar para trás e tem um pouco tempo. Eu fico com a boca seca e falo, a boca que espere. A secura que aguente. Eu vou entregar a palavra que Deus me deu para entregar para a minha igreja. Mas tem um diácono que lá no céu, esse cara aqui, essa moça aqui, vai receber um prêmio do Senhor. Jesus diz, até um copo de água fria, que você entrega para o discípulo, porque ele é discípulo, sem dúvida, em verdade vos digo, não deixará de receber o galardão. Aquilo que você faz, você não faz porque você está fazendo para receber com recompensa nem aplauso dos homens.
a gente faz porque a gente está honrando ao Senhor. Mas existe um prêmio do céu para você, amém? Quantos ouviram essa palavra, entenderam o que Deus falou? Levanta a mão e dá um glória. Semana que vem, venha preparado. Semana que vem, não deixe para você decidir no domingo. Leva essa palavra no teu coração para casa. Aonde eu vou servir? Se você já está servindo, continue servindo. Mas se você não serve em nenhuma área, eu estou fazendo um convite para você crescer. Não existe nenhuma maneira de eu discipular sem que você esteja servindo na seara, amém? Feche seus olhos. Essa noite alguém que ouviu a voz do Espírito Santo quer entregar sua vida ao Senhor. A pergunta não é se você quer ser religioso. Não é essa. Não é se você é um bom homem ou uma mulher boa. Se você tem um coração aferido, ajustado às coisas de Deus ou não. A pergunta é: você quer fazer uma aliança com Deus através de Jesus? Você quer receber Jesus? Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas se você quer, só levante sua mão onde você está, que Deus vai ver. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Matou, pode abaixar a mão. Se você não sabe qual é o seu dom, e você quer pedir para Deus, para que Ele se revele para você, a respeito do seu dom, levante sua mão, vou orar por você. Deus abençoe vocês. Vou orar. Pode baixar sua mão. Pai querido, essa noite é uma noite em que mais uma vez o Teu Espírito Santo se manifestou no meio do Teu povo. A Tua voz é tão clara, Senhor, a Tua voz nos traz um discernimento, um entendimento tão simples. O Senhor nos chamou para que a gente sirva uns aos outros, visando o bem comum, para a edificação da igreja, com talentos, com dons e com ministérios que são diferentes, mas todos eles são distribuídos pelo Teu Espírito Santo. Tira de nós toda a dureza, Senhor Deus. Tira de nós todo sentimento de incapacidade. Tira de nós toda a mentira que foi lançada contra nós, contra a Tua palavra. Nós acreditamos, endurecemos, embrutecemos o nosso coração. Tem tanta gente sofrendo, Deus. Tem tanta gente precisando de ministração. Tem tanta gente que pode servir. Não nos deixe enterrar os nossos talentos. Não nos deixe sufocar os dons que o Senhor nos deu. Senhor Deus, nós não queremos extinguir o Espírito Santo, que é doce, Pai, e foi derramado sobre nós. Nós pedimos, Senhor Deus, que a gente não chegue diante do Senhor de mãos vazias naquele dia, mas o Senhor possa receber a adoração através do serviço do ministério dos dons que os Teus filhos vão entregar a partir do próximo domingo. Já tem entregue. É tanta gente trabalhando, Pai, é tanta gente ministrando, é tanta gente sacrificando dias, horas, tempo com a família, entregando o melhor no Teu altar. E nós Te consagramos tudo isso em nome de Jesus. Agora recebe a vida de cada homem e mulher aqui, Pai, que precisa saber e conhecer o Seu dom. Cada homem e mulher que hoje entregou sua vida ao Senhor, que fez uma aliança contigo, que recebeu o Senhor como Deus e o Teu Filho como Salvador, o Senhor como Pai e o Teu Filho como Redentor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.